Bom, começamos com a nossa prece inicial. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para aprendermos um pouco mais do que nos foi ensinado por Jesus. Nossa alma fica em festa, Senhor, quando podemos aprender os seus ensinamentos, e mais feliz quando colocamos o que aprendemos na nossa vida, na nossa prática. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nesses momentos e que abençoe todas as pessoas que estão passando momentos de muitas dificuldades, aqueles que estão pelas ruas, os pobres e necessitados, presidiários. Abençoe todos aqueles que conhecem e estudam essa doutrina que nos engrandece e aqueles que ainda não a conhecem. Fique conosco, ó Pai, hoje e para sempre. Que assim Nós seja. estamos estudando o livro Nosso Lar e agora estamos no capítulo 34. Eu quero avisar vocês que foram citadas algumas passagens de outros livros, ou de um outro livro da série André Luiz, e eu coloquei no YouTube. Aquele sonho com a cobra está no livro Os Mensageiros, capítulo 38. Eu coloquei no YouTube e vou colocar no nosso grupo, no WhatsApp também. E eu fiz referência também a estudos, não é, sobre os animais e coloquei no YouTube, nos comentários, coloquei alguns links fraternal, como costumava fazer na Terra, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lísias. Estão lembrados disso? André Luiz foi levado por Lísias, que era aquele enfermeiro, para morar na casa dele, do Lísias. Estão lembrados? A mãe de Lísias era a dona Laura, né? É muito, muito amiga, dava ótimos conselhos a André Luiz. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar-se. Ele perguntou de onde ela vinha, não é? De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muito bons costumes. Vamos ver? Fiz muita caridade. Rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, olha o André Luiz pisando na bola, hein? A Aninha passou a bola para mim, está aqui o André Luiz pisando na bola. Insisti. Como são interessantes as suas observações. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na Terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe o senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma,
de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes, era obrigada, a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais. Se lembram? Bom, alguns aí devem se lembrar, devem conhecer dos pecados veniais e dos pecados mortais. Ela considerava, então, junto com o padre Amâncio, que vender os escravos, colocá-los no tronco, eram pecadilhos, né? Pecadinhos veniais. Confessava, comungava, estava livre deles, né? E tinha a absolvição do confessionário, ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a, ouçam a palavra, doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou, irritada: isso aqui não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra, senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda, nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da paz, libertando esses bandos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Então, o André Luiz desencarnou em 1931, por aí, né? Aproximadamente. Essa senhora desencarnou em 1888. Está sendo socorrida em nosso lar em 1939. Olha quanto tempo ela está perdida nas suas próprias angústias, nas torturas da sua própria consciência. Porque
o inferno é consciencial. Então ela se sente, ela sentia que estava no purgatório, com aqueles tormentos todos. Porque a nossa cultura, né, é que vai traduzir as imagens que criamos e aquilo que sentimos. Vamos discutir isso aí um pouco? Nossa, esse capítulo está muito rico. Muito rico. Ah, não, hoje vocês vão participar. Vamos voltar aqui a alguns trechinhos. Ela se sente perseguida por malditos demônios que a torturavam no purgatório. Ela pensa que são demônios. Quem são esses demônios que a torturavam? Digam-me lá. Aninha, não responda. Alguém responda. Os inimigos. Os inimigos espirituais. Muito bem, Luciana que respondeu, né? E quais eram esses inimigos dela? Que viveram no passado. Isso. E quais eram os principais inimigos dela? Quem sofreu nas mãos dela? Os negros escravos. Os negros escravos. Quem que vozinha macia? Foi você mesma, Luciana? É Márcia. Márcia Gracinha. Então, foram os escravos. Os escravos se tornaram obsessores dela. Mas será que todos eles estavam ali, até aquela data, perseguindo-a? Ou seria possível um outro processo, além dos próprios escravos? As próprias crenças dela. As próprias crenças dela, quem falou? Sueli, dá o microfone hoje, não está com defeito, não. Sueli, muito bem. Então, o que é que a mente dela poderia criar aquelas imagens? Tranquilamente. Sim, poderia. Sim, né? A mente poderia, ideoplastias, não é isso? Ela poderia plasmar. Então, ela vivia um pesadelo consciencial. Ela se sentia perseguida pelos escravos. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde... Como é que é? 621? Não sei agora. 621, vamos lá. Quem está com o Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na nossa consciência. Então, um dos sustos, né? Um dos encontros que nós temos nessa vida, nesse pós-mortem, é com a nossa consciência. Ela podia, né, como ser encarnado naquela cultura escravagista, não ter uma noção mais profunda do que estava fazendo. Mas na lei de Deus, que está escrita lá na consciência, no fundo, o espírito, né, o eu, o indivíduo sabe. Tem alguém falando aí? Oi? A Norma está com o microfone aberto. Seu microfone fechou, Rita. Mas é uma coisa horrorosa. Eu passo aqui, passo a mão no mouse aqui sem perceber. Agora estão me ouvindo? Ela projetou, né,
a consciência culpada projetou essas imagens. Pode ser que aqueles escravos que sofreram, muitos deles, né, que sofreram nas mãos dela, tenham, né, reencarnado, tenham até, não digo se santificado, mas se depurado, né, de alguma forma, e que estejam num patamar mais elevado, claro, né, que o dela. Agora, nós vemos aí uma crítica feita pelo próprio André Luiz, não é? na sua narrativa, a postura, eu gosto de falar Igreja Romana. Sabem por quê? Porque as alterações que foram feitas nos próprios evangelhos, vocês já ouviram falar disso, né? Kardec faz... Eu estou cansando vocês com essas viagens assim que eu faço? Explicações. Não. Então tá. Então vamos lá. O que é o evangelho segundo o Espiritismo? O Espiritismo não tem nenhum evangelho particular, não é isso? O que nós temos? Uma leitura dos evangelhos à luz da reencarnação, à luz da doutrina espírita. Só que, às vezes, na leitura do Evangelho, nós passamos assim, ó, pá, sem perceber, sem atenção, com o primeiro parágrafo da introdução, que é fundamental para nós espíritas. Kardec faz... Gente, o que eu repito, que a professora, Aninha sabe, e outros aí que são professores. Professora repete muito, isso se chama fixação didática. Não é, Aninha? Então, é mania de professor repetir para a gente poder fixar o conteúdo. Eu repito muito essa lembrança, né, da advertência que Kardec faz no primeiro parágrafo da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lembram? Ele divide os evangelhos, porque ele se baseia naqueles 4 evangelhos contidos na Bíblia mesmo, né? Ele divide os evangelhos em 5 partes, que são partes temáticas, não são partes assim em ordem, né? Os dados, né, vamos dizer, notícias sobre Jesus, que seriam os dados biográficos sobre Jesus, as profecias, os milagres, as partes que a igreja usou para implantar os seus dogmas e a parte moral. As 4 primeiras que nós citamos aqui, afirma Kardec, são passíveis de dúvida, de polêmicas. Mas diante da parte moral, toda a humanidade se curva. A parte moral é inatacável. Kardec era um intelectual do século XIX, então ele sabia perfeitamente àquela altura, como já se sabia na Idade Média, como já se sabia no Renascimento, como já se sabia até na própria Idade Média, que aqueles textos tinham sido muito alterados. Por quê? Porque quando o Império Romano, isso é história, gente, olha, o espírita tem que conhecer a história, porque o espiritismo está muito contextualizado na história. Para ser a terceira revelação, né? Ele está ligado ao contexto histórico judaico-cristão. E na história do cristianismo, o Império Romano adota o cristianismo como religião oficial por questões políticas. O Império estava em decadência. Qual é a jogada de Constantino, o imperador? Ele vai, pouco a pouco, transformando o império político no império religioso, que continua até hoje com a capital em Roma. Não é mesmo? Eu prefiro falar com relação a essas modificações e em igreja romana, não uso católica e tal, porque nós temos amigos católicos. Eu fui muito feliz na igreja católica, eu
sabe, vivi, nunca briguei com a Igreja Católica. Então eu prefiro usar o termo Igreja Romana, porque tais modificações foram feitas pelos imperadores. O Concílio de Nicéia, que estabeleceu mesmo e fundou para valer a Igreja Católica Apostólica Romana, data de 313, século IV, não é isso? Depois que Jesus já tinha voltado para o mundo espiritual. E ele foi presidido pelo imperador Constantino. O Papa nem compareceu. E eles foram fazendo as modificações de acordo com os interesses da Igreja. Então há muita mistura nos dados biográficos de Jesus com lendas. Um dia até a gente pode fazer parênteses e falar sobre isso, se vocês quiserem. Com lendas que eram próprias do Império Romano, do Egito, etc, etc. E assim acontece com as passagens que eles usaram para determinar os dogmas, e sempre houve dissidências, heresias. Heresia quer dizer separação. Isso desde a Idade Média, quando eles estavam fazendo essas modificações. Depois, a Igreja vai dando um outro sentido àquela simbologia que era chamada de pagã, né? Mas Kardec, como intelectual do seu tempo, sabia que aqueles textos tinham sido modificados, que aquelas passagens todas eram polêmicas, eram passíveis de dúvida. Até hoje há polêmica. Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu em Nazaré, Jesus existiu, Jesus não existiu. Para nós espíritas, nada disso interessa. Por quê? Quer dizer, é claro que a gente respeita tudo. Tem o Natal, a gente vai viver o Natal. Eu cantava Noite Feliz com a mamãe, fazia presépio. A cultura é uma outra coisa. A gente tem que viver a alegria com os nossos irmãos, né? As ações, mas não precisamos trazer isso para a casa espírita catolicizando, né? A casa espírita. Mas vamos respeitar todos, todos. E amar com todos, né? O Jesus modelo moral. Então Jesus, quando é trazido pelo Espiritismo, Cristianismo, Rede Vivo, ele sai íntegro, inteiro, sem lendas, sem ser milagreiro. Para o Espiritismo não há milagres, né? A Igreja é cheia de rituais. Então vejam bem, a Igreja Romana, vamos falar romana, porque tudo isso foi na Idade Média. A Igreja Romana criou o inferno e o céu. Primeiro, tá? Criou. Por concílio, no concílio. Bateu o martelo. Depois de criar o inferno e o céu, e isso está no livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec. Tá bom? Da codificação. Está na história e está no livro. É muito importante o espírita saber a história do cristianismo, tá? O espiritismo não é o cristianismo. É a terceira revelação. O cristianismo é a segunda. Então, eles criaram primeiro o inferno e o céu. Quem fosse para o inferno, não adiantava rezar por eles. Estavam no inferno. Quem fosse para o céu precisava de prece? Não. Então a Igreja criou o quê? O purgatório, que ficou no meio. Aí começou a cobrar as preces. Aí vai entrar Lutero para fazer a reforma. E Lutero pensava até que ele fosse ser aceito, né, pela cúpula da Igreja, e não foi, aí deu no que deu. Mais tarde, para onde iriam aqueles que não tivessem sido batizados? Os filósofos gregos, para onde eles foram? Os artistas, né? Os escritores. Então, eles criaram um outro lugar neutro, chamado limbo. Então, eles iam para onde? Para o limbo. Inclusive as crianças não batizadas. Bom, há algum tempo aí, eles descriaram o limbo. Então, é criação,
inventa, põe, dispõe. Isso é próprio das igrejas formais. O espiritismo não é assim. Então são coisas criadas. O confessionário também eles criaram. A confissão auricular, isso tudo está no Céu e Inferno, tá? Primeira parte. Vamos ver lá que Kardec faz toda uma introdução histórica. E isso tudo foi criado, por isso houve a reforma e tudo mais. Quer dizer, o espiritismo não conta, quer dizer, nada disso. Não conta, é só a parte moral. E a parte moral está principalmente no Sermão da Montanha, que é a maior parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando André Luiz faz essas críticas, né, compara aqueles rituais todos, confessa, está perdoado, isso tudo é criação da Igreja Romana. Comunga, está perdoado, né? Então, isso é criação da Igreja Romana. Agora, a pessoa que está em qualquer igreja, pode ser a Igreja Romana, pode ser qualquer seção das igrejas reformadas, a pessoa que está na igreja e que tem aquela fé sincera, que ora, não é? Com toda a unção, essa pessoa pode ser, ela sozinha, pode valer muito mais que 100 espíritas que vão à casa espírita automaticamente, tomam passe e se acham, né, superiores porque são espíritas. O que é que faz com que aquela senhora e o padre Amâncio sejam incompatíveis ou desencontrados com as lições de Jesus? O orgulho e o egoísmo. Lembro de Kardec? O orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Aquela senhora, ela passa por tudo aquilo, não por ser católica, mas pelo orgulho. Poder, porque se sentia superior, considerava os negros como inferiores a ela. E nós temos, infelizmente, muitos têm ainda no Brasil, que é um país lindamente misturado, lindamente, dizia Mário de Andrade, misturado. Nós temos tanta gente vivendo ainda com vários tipos de preconceitos, inclusive esse de cor. Né? De cor. É muito triste, é muito triste. E nós sabemos que as nossas posições, né, vão mudando na reencarnação. Eu falei demais hoje, né? Eu acho que... Digam alguma coisa, nós temos 8 minutos. Falem alguma coisa. Isso mesmo. É, exatamente. Se amar. É isso mesmo. E então a crítica que é feita ali aos hábitos, aos rituais, né? Aquela coisa, a fé externa, né? E aquilo não é fé. Ela vivia de quê? Ela vivia de rituais, aquela senhora. Ela só contava com rituais e ainda pagava as missas, que era aquilo que eu falei com vocês, que a Igreja Romana, ainda sob o domínio de Roma, né,
naquele tempo, é que ela cria inferno, céu e purgatório, porque no purgatório podia cobrar. Então é isso, e fique bem claro que o problema dela não era a religião que ela seguia, mas como ela se comportava, né? Porque nós conhecemos católicos maravilhosos, conhecemos protestantes maravilhosos, não é isso? E é interessante, que eu acho, Rita, é que a igreja não muda, né? Continua existindo igrejas onde você paga as suas missas para pós-morte, né? uhum. Então, você às vezes tem pessoas que pagam 1 ano, 2 anos de missa para que você, né, seja bem recebido no plano, né? E esse é o maior erro, né? O principal erro deles, né? Houve alguns papas tentando mudar alguma coisa, mas há dentro da própria... que é um Estado, né? Há dentro da própria igreja uma facção não religiosa. Sim, sim. Tem tudo quanto é lugar. Em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Então, respeitemos, né? Aham. Todos os nossos irmãos religiosos, há ateus que se comportam melhor do que muitos religiosos, né? Então, o que importa é a conduta. Oi? Pois é, quem vai fazer a prece? Podem fazer, Aninha? Vamos continuar com esse capítulo, tá? Na semana que vem. Tá bom, meu filho. Tá bom. Rita, faz você a prece. Faz você a prece. Ah, tá bom. Senhor Jesus, nós agradecemos esses minutos que nos foram concedidos para estudar, para conhecer um pouco mais da história do cristianismo, para buscá-lo em meio a um longo caminho de equívocos, na sua inteireza, na sua luz verdadeira e limpa, com a clareza dos teus ensinamentos. Mestre amorável de Nazaré, Rabi da Galileia, permite que os teus mensageiros, que os trabalhadores da tua seara, espíritos benfeitores, estejam ao nosso lado, neste momento, no desdobramento do sono, agora e sempre, nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, crianças. Um abraço, Rita, um abraço a todo mundo. Obrigada. É muito bom ver você. Te falta o seu Aloysio, hein?